Fala Cybers, beleza? Para quem não me conhece, eu sou André Gbur, sou especialista em cibersegurança e também sou embaixador e contributor da comunidade Hackwell Pro. E o tema de hoje do nosso vídeo é por que a filter de antivírus pode não funcionar de maneira correta se nós não nos atentarmos de alguns pontos de configuração e de entendimento da arquitetura. Então vamos partir aqui para o nosso laboratório para a gente configurar e entender os métodos de inspeção. Vamos fazer um overview rápido aqui do nosso laboratório, tá? Nós vamos usar esse segmento de Remote Site. Então eu estou utilizando aqui a versão do FOS 7.2.11 e aqui basicamente eu tenho uma VLAN já configurada no meu segmento de camada 2, a VLAN 10, e a gente vai acessar esse computador para fazer as validações aí de teste de antivírus através do nosso FortiGate. Então basicamente nós vamos acessar o nosso FortiGate. Eu já estou com o licenciamento aqui ativo dessa caixa. Tá? Isso é importante para a gente testar os recursos avançados de segurança. Aqui eu vou dar um get system status para a gente validar as assinaturas. Tá? Então aqui é o nosso vírus database 2026. Tá? Isso é muito importante, senão nós não conseguimos fazer a validação ainda do nosso antivírus. Nós vamos criar um profile e depois vamos inserir esse profile de antivírus dentro de uma firewall rule. Security Profiles, antivírus. Eu vou clonar o meu perfil default aqui, tá? Bem básico. Vamos colocar um nome aqui de identificação, HackOne, e vamos editá-lo. Agora a gente vem com o botão direito, editar. Então o antivírus está ativo no modo block. Aqui os modos de protocolos que serão inspecionados, assim como o HTTPS também, porque nós vamos utilizar o Deep Inspection. Então aqui, como nós clonamos, a gente vai só dar um OK. E também nós vamos criar um perfil aí de inspeção, aqui SSL Inspection, SSH Inspection. Então esse ponto aqui é muito importante, porque nós precisamos utilizar o Deep Inspection. Então o Deep Inspection, ele vai fazer um man the middle na conexão, vai decriptografar esse pacote, vai analisar os dados que estão trafegando esse payload, assim como IPS, antivírus, malware, enfim, os recursos avançados de segurança, vai criptografar novamente e vai encaminhar para o destino, origem e destino da conectividade. Aqui a gente vai criar um novo, tá? Vamos colocar aqui Profile HackOne. Aqui são múltiplos clients, né? Então não é uma proteção de servidor, porque múltiplos clientes vão utilizar esse mesmo certificado. O tipo é Full SSL Inspection, porque, como eu falei, o Deep Inspection precisa analisar toda a informação. Se nós colocarmos aqui SSL Certification Inspection, ele vai olhar apenas o certificado da conexão. Então isso aqui é um ponto de atenção, onde muitas pessoas fazem o uso errado dessa solução aqui. Então o nosso CA, nós vamos usar um CA que foi criado no nosso ambiente de laboratório, que é o FortiGate Sub-CA. O certificado ele foi criado aqui no nosso serviço de Certify Authority dentro da nossa infraestrutura. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas já fazendo um ponto de atenção aqui, se você quiser acesso ao laboratório, né, full, as configurações, as aulas gravadas, em algum lugar aqui do vídeo, na descrição, vai estar um link para você se tornar membro da Hackwell Pro e ter acesso full a todo o nosso laboratório. Então, voltando lá ao nosso ambiente de testes, eu vou selecionar o nosso FortiGate Sub-CA, nós vamos validar também esse certificado lá no nosso client, e aqui a gente vai manter tudo default, aqui a gente não vai entrar em méritos do certificado. Né? O único ponto importante que são múltiplos clientes, full inspection e o certificado. Aqui eu poderia utilizar o certificado também da própria caixa, que é o Fortinet CAS SSL. Como nós já temos esse certificado criado no nosso ambiente, nós vamos utilizar ele. Então aqui, File HackOne. Com isso, nós vamos anexar essas duas configurações em uma Firewall Rule. Então nós vamos aqui em Policy Objects, Firewall Policy, eu já tenho um ambiente configurado aqui, nós vamos utilizar aqui essa Rule para WAN, que é da minha VLAN 10. Vamos passar rapidamente aqui um overview. Então o Incoming Interface é a minha VLAN 10, o meu Outgoing Interface é a minha WAN, a minha porta 1. Nós também temos as configurações aqui de autenticação com o nosso LDAP, também está lá dentro da comunidade Hackwell Pro. E aqui, né, ele está com um profile, o antivírus aqui, se for uma firewall nova, você vai habilitar e vai definir o profile que foi criado. Lembra que nós criamos agora o profile HackOne. Vamos selecionar, nós não vamos entrar em detalhes nos demais recursos de segurança, isso aqui a gente vai fazer de forma gradativa, conforme nós formos avançando nos vídeos. E o SSL Inspection, nós vamos utilizar aqui o nosso profile, o nosso certificado que nós acabamos de criar, Profile HackOne. Com isso, nós vamos logar todas as sessões e com isso nós vamos dar um OK. E a partir daqui, nós vamos validar agora lá no nosso Endpoint Protection, no nosso Endpoint da VLAN 10, vamos avaliar alguns testes de downloads aí de alguns ransomwares e validar o nosso antivírus. E antes de avançarmos para a configuração aí da filter de segurança do antivírus, é interessante que a gente entenda os modos de inspeção. Então, basicamente, nós temos dois, que é o modo Flow e o modo Proxy. Então, o modo Flow client-servidor vai fechar a conexão do SYN, SYN-ACK e ACK diretamente com o destino, e o modo Proxy, ele vai fechar primeiro cliente FortiGate e FortiGate server final, tá?
Então isso, no modo flow, os pacotes são encaminhados em real time. No modo inline, em contrapartida aqui, ele também é enviado para um buffer. Então, se caso houver uma assinatura de antivírus que contenha essa ameaça, o último pacote ou os anteriores podem ser resetados. Se não houver, a gente já ganhou esse fluxo aqui na nossa performance. Diferente do modo proxy. Então, antes de encaminhar para o cliente final, para o nosso request send, ele vai fazer o buffer dessas informações, vai executar os scannings de filters de segurança, nesse caso o antivírus, e se caso houver alguma assinatura compatível aqui com a base de dados do FortiGuard Labs, vai ser injetado nesse payload uma mensagem HTML dizendo que você não pode acessar porque foi bloqueado, o que não acontece no modo flow, que não é injetado esse payload HTML, porque ele é fluxo de modo inline. Então, basicamente, é assim que funciona. O modo flow também ele é mais performático, porque o offload dessas informações são enviadas para hardwares específicos, chamados de ASICs, CP8, CP9 e o mais recente aqui, o CP10 também. E o modo proxy, ele é enviado aí para CPU, então ele não faz offload nesses ASICs específicos, então aqui pode ser um pouco mais oneroso para a caixa, tendo que trabalhar no modo legado, no modo proxy. Então, a partir de agora, a gente vai para a parte mão na massa, hands-on, e vamos ver o comportamento dos dois modos de inspeção. Espero que tenham gostado e vamos lá para a parte prática. Vamos acessar aqui o nosso endpoint, nossa Vela 10, lembrando que a nossa firewall policy ela está no modo proxy, então nós vamos avaliar o comportamento primeiramente no modo proxy. Como ela já está configurada nesse modo, nós vamos aproveitar. Então a gente vai acessar um site chamado a.org e aqui a gente consegue validar o nosso decrypt do nosso firewall fazendo um download de um arquivo contendo uma assinatura de malware. Então é bem prático e seguro de realizar esse teste. Então aqui a gente vai baixar um arquivo zipado, que contém uma assinatura de malware e vamos avaliar o comportamento aqui. Então ele nos trouxe aqui uma tela de alerta de segurança que esse arquivo ele foi bloqueado. Por que ele foi bloqueado? Porque dentro da nossa firewall rule está no modo proxy de based. Então lembrando que no slide anterior nós vimos que no modo proxy de based ele consegue injetar no payload a página HTML dizendo que esse download foi bloqueado, o que não acontece no modo flow-based que nós vamos ver agora. Mas antes disso, nós vamos fazer mais um teste aqui um pouco mais agressivo, de um download de um ransomware aqui no repositório do GitHub, tá? Então a gente vai colocar aqui ransomware, download, nós vamos acessar aqui um repositório do GitHub que contém alguns malwares aqui para testes, tá? Então lembrando que é um laboratório, nós não vamos executar nenhum malware, nenhuma tratativa de ameaça, mas a gente vai fazer o download e vamos ver se o nosso FortiGate consegue bloquear já na borda da nossa infraestrutura. Então vamos selecionar aqui esse CryptoWall, ele é uma assinatura de malware conhecida, e nós vamos fazer o download. Então, novamente, aqui ele já nos trouxe o bloqueio, lembrando que o modo proxy de based vai trazer o HTML com as informações de bloqueio. E ainda assim, no firewall, nós podemos vir aqui em log, security events, aqui na parte de logs, aqui na memória do equipamento, nós vamos ver os bloqueios que aconteceram. O nome do primeiro ransomware que nós fizemos, os dois arquivos zip lá no acar.org e o CryptoWall foi bloqueado também, lá na nossa borda de infraestrutura de redes. Então a gente consegue validar que o nosso antivírus está funcional e a nossa decriptografia está acontecendo na nossa infraestrutura. Agora vamos testar aqui no modo flow-based. Então vamos só ter certeza que nossa policy está no modo flow. A gente pode dar um config firewall policy. Vamos editar a nossa policy número 1, que é a policy que nós estamos trabalhando. Nós podemos dar um show aqui para verificar, LAN1 é o nome da nossa firewall policy, e aqui nós podemos dar um set inspection mode flow. Aqui no modo default já vem o flow, então se você quiser alterar para o modo proxy, precisa ser via CLI. Daí você vai setar o modo proxy. Nesse caso, o modo flow. Eu vou dar um end e vamos lá agora para o nosso endpoint da Vela 10. Então já estou aqui no nosso repositório do GitHub, a gente vai testar novamente um download aqui do CryptoWall, por exemplo. E vamos avaliar o comportamento agora dentro aí da policy flow-based. Percebam aqui, ó, problemas de network. Então ele não aparece a mensagem de bloqueio porque é o modo flow. Lembra que o modo proxy injeta no payload o HTML. E o modo flow-based, como é inline em real time, ele não injeta o payload, mas ele dá erro no download. Problema de network, de download. A gente pode testar mais um aqui. Vamos pegar o WannaCry. Problema de network também. Vamos avaliar lá no nosso firewall para ver se nós temos logs referentes a esses bloqueios. Security Events, aqui em logs, Port Analyzer, Memory e antivírus. Está aqui os downloads que nós tentamos fazer. CryptoWall e WannaCry. E assim funciona, é o comportamento do modo flow. Então com isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau.